paz do Senhor, crianças! Bom dia, tudo bem com vocês? Espero que sim, tá? Espero que vocês estejam com saúde, tá? Com bastante alegria, bastante energia. Hoje, tá? Nós estamos gravando mais uma aula, que era de domingo, que é a lição 12. Vocês sabem contar até 12? Nós já estamos na lição 12, quase acabando, tá? Esta revista. E o título da nossa lição é O Primeiro Encontro dos Irmãos. Vocês lembram de quem que a gente está falando nas outras aulas? História de José. Então, hoje nós vamos dar continuidade na história de José, tá? Mas antes a gente vai orar, né? É um momento especial, muito gostoso, onde a gente fecha os nossos olhinhos e conversa com Deus. É muito necessário para nossa vida conversar com Deus, tá? E a oração é o nosso momento de falar com Ele, tá bom? Então, fechem os olhinhos e vamos lá. Papai do céu, nós te agradecemos pela vida, pelo ar que respiramos, pela família que temos, pela igreja, pelos nossos amiguinhos, pela escola. Senhor, eu te agradeço por tudo, porque tu tem guardado a minha família, a minha casa e todos nós. Abençoa as criancinhas e que elas não se esqueçam da tua palavra jamais. Amém. Bom, então nós vamos continuar a história de José. Vocês lembram de José? Olha aqui. Ele, né, tinha ganhado uma túnica muito linda do papai dele. Lembram dessa história? E os irmãos ficaram com ciúmes, né? E venderam José, né? E José então foi levado para um outro país, bem longe da casa dele, chamado Egito. Olha ele lá no Egito, né? Levaram ele para ser escravo. E lá no Egito, Deus nunca abandonou ele. Às vezes, por mais que as coisas estejam ruins ou difíceis, a gente nunca pode pensar que Deus nos abandonou. Tá? Papai do céu sempre está conosco, mesmo nos momentos difíceis, tá bom? Então, vocês não se sintam sozinhos jamais, porque Deus sempre está com vocês, tá bom? Assim como ele esteve com José. José, então, foi levado para esse lugar, né? Para esse país. E lá, ó, armaram para ele e mandaram ele para prisão. Mas ele nunca fez nada errado. Ele era um menino, ó, ele era um jovem, gente boa, que não fazia coisa errada, tá? Isso é muito importante pra gente ter a companhia de Deus. Se a gente fizer coisa errada, Deus não habita em nós. Mas quando a gente faz as coisas certas, o Papai do céu habita, tá? Mora dentro de nós. Então, José, como ele era um menino bom e fazia as coisas certas, Deus estava com ele. Mas mandaram ele para a prisão. Falaram que ele fizeram uma coisa muito ruim, mas ele não fez, tá, criança? Então, lá na prisão, ele começou a interpretar os sonhos dos outros que estavam lá com ele. Isso era o plano de Deus já, tá? O chefe dele sonhou e contou o sonho. E ele falou assim, olha, o seu sonho significa isso, isso, isso. Isso é um dom de Deus também, tá? E então, um belo dia, o rei sonhou e ficou desesperado para descobrir o significado do sonho. E então falaram, olha, lá na prisão tem um rapaz que sabe o significado dos sonhos. Então o rei mandou chamar José, traga o moço rápido, rápido, rápido. E José foi até a presença do rei. Olha só, José, tá vendo? E então ele falou pro rei assim, olha, rei, o seu sonho significa que vai ter 7 anos
de muita comida na terra. Mas depois não vai ter comida. As pessoas vão passar fome, vão morrer. Porque 7 anos sem comida, crianças, a gente não suporta nem um mês, né? Eu acho que o nosso corpo aguenta um mês, mais ou menos. Alguma coisa assim, sabe? Mas tudo isso tem que estar tomando água, líquido, né? Tudo aquelas coisas. Mas eles iam ficar sem comida. Então, o rei ia ter que tomar uma providência, não é mesmo? Foi então que o rei falou assim: e o que você sugere, José? E José falou assim: olha, nesses 7 primeiros anos que vai ter bastante comida, vamos estocar, vamos guardar, para depois, nos outros 7 anos, a gente ter o que comer. O rei gostou tanto de José que colocou ele como governador. Olha só os planos de Deus, não é? Deus jamais abandona quem é fiel, tá? Então José foi governador do Egito. O tempo passou, teve os 7 anos de bonança, de muita comida, e chegou aquele tempo que não tinha comida. Na cidade dos pais de José, a comida acabou, entendeu? Que era outro país. Lá acabou a comida. Então os pais de José falou assim para os outros irmãos, né? Que eles não sabiam o que tinha acontecido com José, achou que ele estava morto. Vai até o Egito, que lá tem comida, e compre a comida e traga para nós. Os outros irmãos foram até o Egito. E quando chegou lá, José reconheceu seus irmãos. É uma história linda, né? Os irmãos que fizeram mal para ele, que venderam ele, estavam lá de joelhos, pedindo comida, implorando por comida. E José, então, né, falou: manda eles, leva comida, leva tudo. Mas ele não falou que era o irmão. E falou assim: eles vão voltar, né? Na próxima vez que eles voltaram, né, eles voltaram para casa, levaram comida, e depois de algum tempo eles voltaram novamente. E então trouxeram mais um irmão novo, né, o caçula, que era o qual José gostaria de ver também. E nesse dia José preparou um banquete para os seus irmãos, e eles sem saber de nada do que estava acontecendo. Imaginem só, crianças, o governador preparar um banquete, né, chamar as pessoas simples para comer. E quando estavam lá, José falou: olha, eu sou José, aquele que vocês venderam. Será que José ficou bravo com os irmãos? Maltratou os irmãos dele? Não, José perdoou. Viu como ele era uma pessoa de Deus? Um menino bom, um homem correto, né? Se ele fosse mau, ele teria maltratado os irmãos, deixado passar fome, não é mesmo? Mas não, ele tinha Deus, e quem tem Deus perdoa, não é mesmo? Então ele perdoou os irmãos, abraçou os irmãos e pediu que buscassem os pais, porque ele queria ver o papai dele, né? E essa é a história, então, do encontro com os irmãos. José, governador, vende a comida, vê os irmãos, perdoa os irmãos, tá? Uma linda história que traz para nós que nós devemos perdoar, não importa o que as pessoas fizeram a nós, tá bom? Não importa o que os amiguinhos fizeram a vocês, mas nós temos que perdoar, tá bom? Quem tem o Papai do Céu em sua vida, perdoa, tá bom? A próxima aula vai continuar também neste assunto, né? Que depois tem uma festa toda, a família toda se reúne. Então, essa é a próxima aula, tá? Ó, aqui os irmãos dele, né? Implorando por comida. E depois da reconciliação deles, né? Se perdoarem, tá? Muito legal, né? Que Deus abençoe vocês e que vocês sempre lembrem que só Deus sabe os planos. Às vezes a gente acha que as coisas não estão muito boas, mas Deus tem um plano para cada um de nós. Deus tem um plano para a sua vida, criança, tá bom? Mas você precisa fazer o que é correto, o que é certo, sempre, tá bom? E o nosso textuário de hoje é esse, ó.
Só eu conheço os planos que tenho para vocês. Está lá em Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Papai do céu tem um plano para você. Você é um projeto de Deus, criança. Tá bom? Fiquem com Deus, que Deus abençoe a sua vida, a sua família e tenha uma semana abençoada. Tá bom? Tchau!